Fala galerinha do YouTube, fala galerinha que estão inscritos aí no canal Gilvan Santos Produções. Estamos aqui com mais um vídeo para podermos falar da palavra de Deus. Desde já, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal galera, Gilvan Santos Produções. Se inscreva no canal, assista os vídeos, compartilhe com seus colegas de trabalho, compartilhe com a sua família, com seus familiares. Comenta, dá aquele like, tá? Seu like ajuda demais. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Na hora que você colocar Gilvan Santos Produções, vai aparecer esse baianinho aí lindo, maravilhoso aí na tela, na telinha. Você clica, assista o vídeo, vai estar do lado assim, ó. Inscrever-se em vermelho, um quadradinho. Você vai lá, clica em cima e aí ativa o sininho. Que você ativando o sininho, toda vez que eu colocar vídeos novos, você vai ser notificado pelo YouTube. Amém, meu querido irmão? Então, desde já, não perca tempo, se inscreva no canal Gilvan Santos Produções e seja abençoado em nome de Jesus. Estamos aqui com mais um vídeo para podermos falar da palavra de Deus. Desde já, eu quero te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor Jesus reina sobre a sua casa, sobre a sua família e também sobre a sua vida, principalmente. Amém? Vamos ler a palavra de Deus que se encontra lá em 2 Coríntios, capítulo de número 4 e o versículo de número 7. E diz assim, ó: o poder de Paulo vem só de Deus. O poder de Paulo vem só de Deus. Versículo 7 diz assim, ó: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vou ler mais uma vez para nós memorizarmos. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém, meus queridos? Que palavra maravilhosa, palavra poderosa. O que eu acho interessante aqui é que no tema dessa leitura bíblica, no contexto, no texto dessa leitura, já está dizendo que o poder de Paulo vem só de Deus. O que eu entendo com isso? O nosso poder que nós temos, até que Jesus falou: eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e danos nenhum vos fará. Então Jesus, ele nos deu poder. Então o poder que nós temos, ele vem de Jesus. E vindo de Jesus, automaticamente vem também de Deus. Então o poder que o apóstolo Paulo tinha, ele vinha de Deus. Aí o apóstolo Paulo diz assim, ó: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu lendo esta passagem bíblica, eu comecei a me perguntar: que poder era esse? Que tesouro era este que estava dentro do vaso de barro? E que vaso de barro também era este? E lendo lá em Ezequiel, no capítulo 28, pode até abrir a Bíblia aí comigo também. A Bíblia diz assim, ó: estava no Éden, jardim de Deus, e de todas as pedras preciosas te cobria. Primeira pedra, sárdio. Segunda pedra, topázio. Terceira pedra, diamante. Quarta pedra, berilon. Quinta pedra, ônix. Sexta pedra, jaspe. Sétima, safira. Oitava pedra, carbuco. E a nona pedra, esmeralda de ouro, né? Ouro se fizeram engaste e ornamento no dia em que foste criado, foram eles preparados. Quando eu abro a minha Bíblia em Ezequiel, no capítulo 28, a Bíblia está falando sobre 9 pedras preciosas que estavam no corpo de um ser esse chamado Lúcifer. A palavra Lúcifer no hebraico significa anjo de luz. Então Lúcifer, ele era um anjo de luz. Anjo esse que a Bíblia relata que ele juntava com a sua equipe para adorar ao Senhor. Em Isaías, no capítulo 14, versículo 13, a Bíblia diz lá, ó: e tu, Lúcifer, que dizia em teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono, e sereis semelhante ao Altíssimo. A Bíblia diz, querido, que Lúcifer dizia no seu coração que seria semelhante a Deus.
Aí a Bíblia diz que Deus cria o arcanjo Miguel, que a palavra Miguel no hebraico significa quem é semelhante a mim? Era a resposta de Deus para Lúcifer, dizendo que ninguém era semelhante a ele. Só que a Bíblia diz que Lúcifer se exaltou, porque no livro de Ezequiel, Deus começa a elogiar Lúcifer, dizer, era tu que pisava em pedras preciosas, em pedras aforgueadas, e Lúcifer começa a se exaltar. Deus começa a orgulhar Lúcifer, Deus começa a ter orgulho, Deus tinha orgulho de Lúcifer, e Deus começa a elogiar Lúcifer. Quando Lúcifer recebeu esses elogios de Deus, Lúcifer se exaltou. Através da exaltação de Lúcifer, a Bíblia diz que Deus expulsa Lúcifer do céu para a terra. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, se não me falha a memória, diz que houve um silêncio no céu, período de 30 minutos. Eu quero crer, com a fé que eu tenho, que foi a queda de Lúcifer do céu para a terra. Aí a ciência diz que a terra, ela saiu da sua órbita. A terra foi destruída, segundo a ciência, com um meteorito, né? Houve a destruição da terra e a terra saiu da sua órbita e entrou na era glacial. Aí a Bíblia diz lá no livro de Gênesis, capítulo 1, né? Que a terra era sem forma e vazia e havia treva sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava-se sobre a face das águas. A palavra pairava no hebraico significa movia-se. Então o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. A Bíblia diz que com a queda de Lúcifer do céu para a terra, Jesus falou em Lucas 10, eu via Satanás caindo do céu como forma de um relâmpago. Então Lúcifer caiu do céu para a terra, trazendo a terça parte dos anjos com ele, né? Aí a Bíblia diz que quando Jesus vê Lúcifer caindo do céu para a terra, né? A terra foi destruída. Com essa queda de Satanás, a terra foi destruída. Lá em Gênesis 1 e 2, a terra já estava sem forma e vazia. No livro de Provérbios, capítulo 8, Deus falou que não fez a terra para ser um caos. O que é caos? Destruição. Então Deus não fez a terra para ser destruída. Só que com a queda de Lúcifer, a terra foi destruída. A ciência entende que com um meteorito a terra foi destruída e aí a terra saiu da sua órbita, entrou na era glacial. Porque faltar minha tempo aqui de explicar, né? Mas eu quero chegar lá em 2 Coríntios, por isso que eu te trouxe cá para falar da queda de Lúcifer. Quando Lúcifer cai do céu para a terra, eu entendo com a minha mente, que eu não sou bobo, que a terra foi destruída com a queda de Lúcifer. Lúcifer desce do céu para a terra. A Bíblia diz em Ezequiel que tinha 9 pedras preciosas no corpo de Lúcifer. Com a queda de Lúcifer, as pedras preciosas se espalhou. Se espalhou essas pedras, 9 pedras que eu acabei de ler. Aí a Bíblia diz em 1 Coríntios, presta atenção, e você pode me acompanhar aí, abra sua Bíblia comigo. Em 1 Coríntios, capítulo de número 12, vamos ver aonde é que foi parar essas pedras preciosas que eu creio pela fé que estava no corpo de Lúcifer. Vamos ver, meu querido, para onde que essas pedras foi parar. Porque a Bíblia diz que quando Lúcifer caiu do céu para a terra, Deus desce no jardim do Éden e cria o primeiro homem chamado Adão. E aí a Bíblia diz que Deus criou Adão para que Adão o adorasse, o nome dele. O ser humano foi criado por Deus para adorar ao Senhor, né? Para isso que Deus criou o ser humano, para que o ser humano pudesse adorar a Deus. Lúcifer cai do céu para a terra, perdeu toda a sua glória. A Bíblia diz que ele se transformou ele deixou de ser anjo de luz e aí passou a ser Satanás, a antiga serpente ou o dragão, né? Seja do jeito que você queira entender. Mas aí ele se tornou o quê? Anjo de treva. Porque quando ele perdeu a sua glória, ele perde a sua essência de majestade, de glória, de poder, ele se torna um anjo de treva, né? Aí a Bíblia diz que Deus desce no jardim, faz o primeiro homem chamado Adão, e aí sopra dentro das narinas de Adão o fôlego de vida. E a Bíblia diz que Adão se tornou alma vivente. Quando Deus sopra dentro das narinas de Adão o fôlego de vida, eu quero crer que com o sopro de Deus nas narinas de Adão foi também o dom
essas pedras preciosas que estavam no corpo de Lúcifer foi para o corpo de Adão, transformado agora em uma outra dimensão, né? De uma outra qualidade. Qualidade essa, né? Que fala sobre os dons que nós adquirimos, né? De Deus quando nós o aceitamos como único e suficiente Salvador. Veja só o que o apóstolo Paulo, escrevendo carta aos Coríntios, no capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, olha o que Paulo fala, ó. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Então a manifestação do Espírito é para o ser humano para que venha ter um fim proveitoso, para que ele venha aproveitar aquilo que Deus colocou na vida dele. Ó, o que Paulo fala. Porque a um é dado mediante o Espírito, né? Quem dá os dons é o Espírito Santo de Deus. A cada um é dado mediante o Espírito. Ó o que é dado para cada um mediante o Espírito. Primeiro, palavra da sabedoria. Segundo, a outro segundo, o mesmo Espírito, palavra do conhecimento. Terceiro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar, de curar, no plural. Não é um dom só, é vários dons. É por isso que Deus usa cada profeta de uma forma diferente, né? O dom de curar é um, mas Deus usa de qualidades diferentes, né? Porque Deus tem as suas maneiras de operar, prodígios, sinais e maravilhas. Então, dons de curar, dons no plural, tá? Não é no singular, não. É dons de curar. Quarto, o quinto, operação de milagre. Sexto, a outro, profecia. Sétimo, discernimento de espírito. Oitavo, línguas, né? A um, variedade de língua. E a outro, capacidade para interpretar. Então, 9 dons dentro do corpo do ser humano. Quando Deus criou Adão, Deus sopra agora dentro das narinas de Adão o fôlego de vida. E Adão se tornou alma vivente. Então, eu quero crer, de acordo com o apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios, que esses 9 dons preciosos agora vai para dentro do corpo de Adão. Porque Lúcifer já havia perdido essas 9 pedras preciosas. Deus agora pega essas 9 pedras preciosas e coloca dentro do corpo de Adão, para que o nome do Senhor seja glorificado, tá? Esses dons que você recebe, a ferramenta que Deus te empresta, não é para você se gloriar. O dom de curar que você tem não é para você se gloriar. O dom da profecia que você tem não é para você se gloriar. O dom da palavra da sabedoria não é para você se gloriar. O dom de fé não é para se gloriar. O dom de profecia também não é para você se gloriar. Discernimento de espírito também não é para você bater no peito e achar que só é você que tem, porque não é. Deus dá para qualquer um, é só buscar, né? Dom de interpretar. Faltar-me tempo aqui, meu querido, de falar sobre cada dom desses e qual a finalidade desses dons. Palavra da sabedoria. O que é a palavra da sabedoria? Faltar-me tempo de te explicar. O que é a palavra do conhecimento, fé, dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedades de línguas e a capacidade de interpretar as línguas que são faladas. Isso também é um dom. Então, 9 dons dentro do ser humano, dentro do corpo do ser humano. Aí, quando nós lemos lá, que nós acabamos de ler, em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, aí Deus fala, usando a boca do apóstolo Paulo, temos, porém, este tesouro. O que é este tesouro? É esses dons, é essas ferramentas que estavam no corpo de Lúcifer, agora está no corpo de Adão, e você aceitando a Cristo vai também para você, é só você querer. Ó, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, por mais que você tenha os 9 dons, não se glorie como Lúcifer se gloriou. Não se glorie. Tem muitos homens e mulheres de Deus que estão perdendo os dons, está perdendo a essência do Espírito Santo, porque está se gloriando. E a Bíblia diz, meu querido, que Deus não divide a sua glória para ninguém. Deus não vai dividir a glória dele para ninguém. Maldito é o ser humano que pensa ser alguma coisa. Porque Jesus falou, sem mim, nada podeis fazer. Tem pessoas que se gloriam com o dom que tem, com a ferramenta que tem. Querido, a ferramenta não é sua.
A ferramenta é emprestada. Uma certa vez Eliseu saiu com seus servos e foi caçar, foi cortar lenha, cortar madeira para fazer ali o rancho de profeta. Os dois servos de Eliseu pegou o machado, quando eles bateu na lenha, o machado caiu dentro da água. Aí um dos servos fala: ai, meu senhor, a ferramenta era emprestada. Tá entendendo? Eliseu teve o poder de Deus, orou, o machado flutuou. Mas o profeta, o servo de Eliseu, falou: Senhor, a ferramenta era emprestada. Então o que eu quero te dizer? O dom que você tem não é seu. A ferramenta que você tem não é sua. Então usa ela para a honra e glória do Senhor. Usa ela para que o nome do Senhor seja glorificado. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Irmão Gilvan, você já me provou, de acordo com a Bíblia, lendo em Ezequiel 28 e lendo em 1 Coríntios 12, que os dons é isso aí, beleza. Mas me prova que o vaso de barro sou eu. Jeremias capítulo 18. Jeremias, desce à casa do oleiro, porque lá tu ouvirás as minhas palavras. E aí a Bíblia diz que Jeremias desceu à casa do oleiro, viu o oleiro fazendo um barro, e aí Deus falou: Jeremias, assim como o oleiro pegou esse vaso e quebrou, o vaso se quebrou na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, querido, nós somos vasos de barro na mão do oleiro. Você é vaso de barro na mão do oleiro. Os dons, as pedras preciosas, está dentro de você para ser o nome do Senhor ser glorificado. Então use a ferramenta que Deus te deu para que o nome do Senhor seja glorificado. Querido, que Deus em Cristo te abençoe. Fique na paz do Senhor. Assista esse vídeo, comenta, compartilhe com seus colegas. Amém? E você que não se inscreveu no canal, se inscreva. Se inscreva no canal Gilvan Santos Produções. Estamos aí com vídeos maravilhosos, falando do amor de Deus, falando da palavra do Senhor. Esse é o nosso propósito. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.